Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Oclair e você está no canal Bíblia, Manuscritos e Traduções. E hoje, o vídeo que eu estarei falando, o tema que eu estarei falando é sobre a importância da língua aramaica na Bíblia, né? Esse vídeo é a pedido de um amigo apoiador do canal, o nosso amigo Fran Nascimento. Ele perguntou se eu já falei sobre isso aqui. E de fato eu já falei, mas é interessante juntar algumas informações num único vídeo para facilitar. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição você encontra um curso de teologia pagamento único de alta excelência, ok? E vamos ao vídeo em si. Como eu já falei, eu já gravei alguns vídeos anteriores falando sobre a questão do aramaico na Bíblia. Muitos dos vídeos estão relacionados à discussão do grego e o aramaico com relação ao Novo Testamento. Mas a língua aramaica, ela tem um papel muito importante, sim. Ela tem um papel muito interessante, porque partes do livro de Daniel, ele foi escrito em língua aramaica. Você tem também o comentário, acredito que seja de Neemias ou do profeta ou do Esdras. Você tem Esdras e Neemias, um desses dois, quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles traduzem o Antigo Testamento do hebraico para o aramaico, que surgem as traduções chamadas Targums. Se você é a primeira vez que você ouve essa expressão, me perdoe, mas eu preciso explicar. O aramaico é uma língua usada ali na região da Babilônia, foi uma língua muito utilizada nessa região, e os patriarcas judeus, né, os patriarcas, Abraão, por exemplo, vem dessa região ali próximo da Babilônia e tal, foi para Israel, né, onde se tornou Israel, se tornou a Palestina, hoje conhecida como uma região conhecida como Palestina. Depois, seus descendentes, os patriarcas, foram para o Egito através de José, e depois voltaram para a terra de Israel, e nesse processo de vai e volta, caminha, surge a língua hebraica. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, boa parte dele, o Pentateuco, por exemplo, livro de Josué, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Salmos, ok. Só que passado alguns séculos, alguns povos dominaram o povo de Israel, entre eles os assírios e também os babilônicos, depois os gregos e tal. Mas no caso aqui o foco é no contexto assírio, no contexto babilônico, que o povo, quem lê o livro de Jeremias, Isaías também comenta algo sobre isso, livro de Reis e Crônicas também vai trazer muito dessa questão, de que quando o povo Israel é destruída, né, o reino do sul, o reino do norte e o reino do sul é destruído pela Babilônia. O reino do norte foi pelos assírios, se eu não me engano, mas o reino do sul, Judá, onde fica Jerusalém, foi vencida, destruída pelos babilônicos, dominada, conquistada. Então os judeus restantes são levados cativos para a Babilônia, dos quais Daniel fazia parte, né? Livro de Daniel. Por isso que ele é escrito em aramaico, partes em hebraico, partes em aramaico, por causa dessa questão. E aí, 70 anos depois, eles voltam, os judeus voltam, voltam da Babilônia, dessa deportação em massa, para Israel e formam isso. O livro de Neemias fala da reconstrução dos muros de Jerusalém, por exemplo. Esdras, se eu não me engano, Esdras comenta sobre a questão que eles ditavam, liam as escrituras para o povo. E aí teve que traduzir para o aramaico, né, para que eles pudessem compreender plenamente, porque o povo estava falando aramaico depois dos 70 anos. Lembre-se que 70 anos são o quê? Pelo menos 3 gerações. 3 ou 4 gerações. Né? Então, quem estava voltando era o tataraneto daqueles que foram. Né? Talvez até um tataraneto posterior, entende? E aí o que acontece? O entendimento desse processo, ele ajuda bastante, por exemplo, até na questão do próprio Novo Testamento. Mas, focando ainda no Antigo, o que acontece? Você tem o Antigo Testamento em hebraico, você tem a tradução dele para o aramaico, que as traduções são conhecidas como Targums. Então você tem traduções aramaicas do Antigo Testamento, conhecidas como Targums, que elas vão variar entre traduções muito literais e traduções muito
dinâmicas interpretativas, assim como qualquer tradução. E aí o que acontece? O aramaico ele passa a ser a língua usada, posteriormente vem Alexandre o Grande, conquista todo o mundo conhecido, desde o ocidente até o norte da Índia. Alexandre morre, a cultura grega continua comandando, o Império Romano domina todas essas regiões que um dia outrora foram de Alexandre o Grande, e aí você tem o período do Novo Testamento. Só que, por exemplo, uma passagem muito interessante que dá para a gente colocar nesse texto, nesse vídeo aqui, é aquele termo lá assim, Eli, Eli lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por exemplo, o desconhecimento acerca da língua aramaica, por exemplo, pode gerar uma confusão tremenda nesse texto. Por quê? Certa feita, eu vi o vídeo de um idiota qualquer na internet afirmando para a gente rasgar nossas Bíblias. Olha só, o cidadão ele fala assim, você tem que rasgar esse texto porque ele está errado. E por que ele diz que está errado? Porque ele faz o seguinte, ele fala, olha, Eli, Eli lama sabachthani é uma transliteração do Salmo 22. O que a Anta fez? Ele fez uma coisa que qualquer iniciante que não tem conhecimento, que não tem domínio do que está falando, vai fazer. Um iniciante de estudo de hebraico ou de grego comete esse erro, que é, ele pega o Salmo 22, lê em hebraico, né? Pega o Salmo 22 no hebraico, lê em hebraico, e aí ele fala, tá vendo? Olha como que tá a pronúncia aqui. Aí ele vai lá para a pronúncia que está no grego e fala, ó, não está batendo, então está errado. Então rasga da sua Bíblia. Só que com todo o respeito que eu posso mencionar aqui aos espíritos de porco, mas o espírito de porco se esqueceu, né? Ele se esqueceu dessa história, desse contexto histórico que eu apresentei para vocês, que os judeus falavam aramaico no tempo de Jesus. Né? Jesus falava o aramaico palestinense. Né? Então, ele falava o aramaico. Então, quando ele cita o Salmo 22, ele não está falando o Salmo 22 no hebraico dos Salmos. Ele está falando o Salmo 22 no aramaico palestinense. Aí, você pega lá o Eli, Eli lama sabachthani e compara com uma tradução aramaica do Salmo 22 e você vê que bate certinho. Por quê? Porque é uma transliteração do Salmo 22. O autor do Evangelho de Mateus, ele está fazendo uma transliteração do que Jesus falou ali. Né? Exatamente uma transliteração do que Jesus falou ali. Né? No grego, está fazendo essa transliteração e permanece. Que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Uma coisa tão simples que qualquer conhecedor de história, né, qualquer pessoa que estudar um pouquinho sobre isso, sobre essa citação, sabe disso. Mas não, o cara vai lá, grava o vídeo, dá uma tonelada de visualizações e nem para estudar um pouco mais sobre o tema e remover o vídeo, não. Ele deixa o vídeo lá para que mais pessoas caiam no engano dele. Né? E é por isso que eu digo que é um espírito de porco, porque só uma pessoa que errou não retira o que disse. Como eu disse, um iniciante, uma pessoa que está começando a errar e ela retirar o conteúdo ou alguma coisa assim, tá tudo certo. Mas o cara errou, deu visualização, bombou, não tira. Entende? Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que você deve conhecer um pouco da história da língua aramaica. Eu não vou falar aqui sobre o Novo Testamento ter sido escrito em grego ou aramaico. Já deixo claro que o Novo Testamento foi redigido em grego. Tá? Mas eu tenho vídeos mais explicativos sobre o tema, mas vou dedicar um último minuto acerca disso aqui. O Novo Testamento ele surge num contexto greco-romano. O que acontece? A língua grega era a língua mundial. Os evangelhos são para alcançar o mundo. Para alcançar o mundo todo de gentios, você tinha que usar a língua grega, você não podia usar. Acontece que Jesus viveu no contexto de Israel, palestinense, convivendo com a língua grega, a língua aramaica e o hebraico. Ele conviveu com essas três línguas. Em Israel se falava esses três idiomas. Era comum você ver alguém falando grego, falando hebraico, falando aramaico, falando até possivelmente o latim, porque você tinha tropas estabelecidas na região. Então você tinha esse conluio de línguas ali. O que acontece? Só que os evangelhos são escritos 40 anos depois
da morte de Jesus, pelo menos. 30, 40 anos depois, mais ou menos. Eu estou colocando uma data mais ou menos aqui. Então o que acontece? Jesus viveu e falou em aramaico. Mas quem foi redigir o texto 30 anos depois optou por usar a língua grega por ser a língua mundial. Assim como quando Esdras e Neemias voltam, né, eles voltam da Babilônia, né, Babilônia, Pérsia, alguma coisa assim, 70 anos depois do cativeiro babilônico, voltam e traduzem a Bíblia do hebraico para o aramaico, porque o aramaico agora era a língua universal, naquele contexto. 400, 500 anos depois era a língua grega. E assim, para alcançar os gentios, escreveu-se a Bíblia em grego. O Novo Testamento foi redigido em grego. Que o grego era uma língua também usada por judeus. Você já tinha a Septuaginta no Egito, né? Ponto. Então, não vou me deter mais. Passei de 1 minuto, me perdoe, mas é isso. Se gostou desse vídeo, peço que se torne membro do canal. Vai nas minhas lives, tem um link lá no comentário no chat de um grupo meu chamado BMT. Você entra lá no grupo para receber notificação de vídeos. E é isso. Tamo junto e Deus lhe abençoe. Se você assistiu esse vídeo até agora e gostou, peço que se torne um bucaneiro. O que é um bucaneiro? Bucaneiros são aqueles companheiros, aquelas pessoas que estão comigo e que me ajudam, fazem uma doação mensal financeira. E eles participam de um grupo onde que trocam ideias, interagem e pedem vídeos, pedem estudos que são necessários, abordagens, né? Não só tiram dúvidas, mas às vezes pedem vídeos e estudos. Então, caso você queira participar, é muito fácil. É só você pegar meu telefone no meu Instagram, Euclair Oliveira, tá? Caso queira me seguir no meu Facebook também, Euclair Oliveira. É fácil você encontrar o meu Facebook. Ambos estão na página inicial do canal. Caso você já tenha se esquecido, na descrição do vídeo aqui você encontra um curso de Teologia Pagamento Único e ao final aqui você terá 2 vídeos aqui que vão aparecer para você. Assista um deles que com certeza o YouTube escolheu para você o melhor vídeo que você mais necessita nesse momento. Um abraço e professor Euclair à disposição.